Tudo pronto para mais uma missão? A análise de hoje é sobre um tópico crítico, daqueles que definem quem passa e quem fica para trás. Vozes verbais. Dominar isso aqui não é só saber gramática, é garantir pontos preciosos na sua prova. Então, a preparação começa agora. Vamos nessa! Bom, este é o nosso plano de voo, o nosso briefing. A gente começa mapeando o campo de batalha. Depois parte para a grande transformação entre as vozes. Na sequência, ativamos o modo C, que é poderosíssimo. Aí vem o confronto final para não confundir mais as funções dessa partícula. Para fechar, alguns golpes de mestre e, claro, o nosso debriefing. Certo, primeiro passo, conhecer as forças em jogo. Na gramática, a gente tem basicamente 3 vozes que mandam no pedaço, que dizem quem faz e quem recebe a ação. São elas, a ativa, a passiva e a reflexiva. A diferença aqui é bem direta, bem estratégica. Pensa assim, na voz ativa, o sujeito é quem manda, ele age. O aluno lê o livro. Pronto, simples. Já na voz passiva, a coisa inverte. O sujeito agora é paciente, ele está lá recebendo a ação. O foco muda completamente. O livro foi lido pelo aluno. Agora o sujeito é o livro, que sofreu a ação, entende? E para completar o trio, temos a voz reflexiva. Aqui, o sujeito faz tudo sozinho. Ele pratica a ação e ele mesmo recebe essa ação. É como se a ação fosse um bumerangue. Ela bate e volta para o sujeito. Por exemplo, o aluno se elogiou. Quem elogiou? O aluno. Quem foi elogiado? O próprio aluno. Ele é o agente e o paciente ao mesmo tempo. Ok, agora a gente vai para a parte tática. A parte que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. A tal da conversão da voz ativa para passiva. Pode parecer complicado, mas na verdade é um processo bem mecânico que só exige um pouco de precisão. O pulo do gato aqui é entender a troca de papéis. Vamos quebrar isso em passos? Passo 1, quem era o objeto direto lá na frase ativa, agora vira o protagonista, o novo sujeito, que a gente chama de sujeito paciente. Passo 2, quem era o sujeito original, o agente, agora vira o agente da passiva, e geralmente vem com um por ou pelo na frente. E o passo 3, que é o coração da mudança, o verbo vira uma locução, usando o auxiliar ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. Bora ver na prática com um exemplo clássico de prova. A frase nativa é: os senadores aprovaram a nova lei. Vamos analisar. Quem agiu? Os senadores. Esse é nosso sujeito agente. E a ação deles caiu sobre o quê? Sobre a nova lei. Esse é nosso objeto direto. Agora, a transformação acontece. O objeto, a nova lei, sobe de cargo e vira o sujeito paciente. O sujeito, os senadores, vira o agente da passiva, pelos senadores. E o verbo aprovaram se transforma na locução foi aprovada. Resultado final, a nova lei foi aprovada pelos senadores. Missão cumprida. Beleza, mas além dessa passiva analítica que é mais longa, existe uma forma mais compacta e que cai demais em prova, a passiva sintética. E para ativar esse modo, a gente precisa de uma ferramenta especial, a partícula C. A fórmula aqui é clara. Pega um verbo transitivo direto, o VTD, ou um transitivo direto e indireto, VTDI, coloca na terceira pessoa e gruda o C nele. Esse C é a nossa partícula apassivadora. A função dele é justamente pegar o que seria o objeto direto e transformar em sujeito paciente. É por isso que aprovaram a nova lei. Pode virar aprovou-se a nova lei. Agora, atenção total, sério. Se tem uma coisa para tatuar na mente, é isso aqui. Essa é a regra de ouro que derruba muita gente boa. Quando o C for partícula apassivadora, o verbo obrigatoriamente tem que concordar com o sujeito paciente. Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Aprovou-se a nova lei. Mas, se o sujeito for pro plural, o verbo tem que ir junto. Aprovaram-se as novas leis. Isso é absolutamente fundamental. E agora, o clímax, o confronto final, é que a partícula C pode ter 2 funções que confundem demais. Ou ela é partícula apassivadora, APA, ou ela é um índice de indeterminação do sujeito, o IS. Saber diferenciar esses dois é o que separa quem gabarita de quem fica pelo caminho. Então, fica aquela pergunta que tira o sono de muito concurseiro, né? Como é que eu vou saber quando o C é uma coisa ou quando ele é outra? Como não cair nessa pegadinha? Pois é, a resposta, a chave mestra para decifrar esse código, está toda na transitividade do verbo que vem junto com o C. É a análise do verbo que resolve o mistério e decide o jogo. E aqui está o protocolo tático, um passo a passo que não falha. Primeiro, olhe para o verbo.
Segundo, faça a pergunta-chave. Esse verbo é transitivo direto ou direto indireto? Se a resposta for sim, pode cravar. O C é partícula passivadora e aquele lance da concordância do verbo com o sujeito vale. Agora, se a resposta for não, ou seja, se o verbo for intransitivo, de ligação ou transitivo indireto, aí o C é um índice de indeterminação do sujeito. E nesse caso, o verbo fica travado, invariável, sempre na terceira pessoa do singular. Vamos ver o confronto na prática, para não ter mais dúvida. Do lado esquerdo, vendem-se casas. O verbo é vender. Quem vende, vende algo. É um VTD. Por isso, casas é o sujeito paciente no plural e o verbo concorda. Vendem-se. Agora, olha o lado direito. Precisa-se de voluntários. O verbo é precisar. Quem precisa, precisa de algo. É um VTI. Como não é VTD, o C é IIS. O sujeito é indeterminado e o verbo fica lá travadinho no singular. Precisa-se. Para memorizar de uma vez por todas, repita esse mantra. Com o verbo transitivo direto ou direto ou indireto, a partícula C é a passivadora. E o verbo precisa concordar. Essa frase tem que estar na ponta da língua. É a regra que vai salvar na hora da prova. Certo. Agora que a base está sólida, vamos para os golpes de mestre. São aquelas regras mais avançadas, aquelas exceções que as bancas usam como armadilha para pegar quem está desatento. Primeiro cheat code. As locuções verbais, se na ativa tiver algo como tinha estabelecido, quando passa para passiva a gente enfia o verbo ser no meio. Tinha sido estabelecido. Segundo, verbos impessoais, tipo o haver com sentido de existir, simplesmente não aceitam voz passiva. E terceiro, muito cuidado com o sujeito paciente que vem disfarçado de objeto. Na frase não se espera novo concurso, parece que novo concurso é objeto, né? Mas não é, é o sujeito, por isso o verbo espera está no singular. E o alerta máximo, último aviso, se aparecer um C junto com o verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, a chance de ser um caso de sujeito indeterminado é altíssima. É bom lembrar que a passiva sintética, aquela com C, é território dos verbos transitivos diretos. E com isso, chegamos ao nosso debriefing. A gente analisou o campo, executou as transformações, decifrou o código da partícula C. Missão cumprida. Agora, as ferramentas táticas para decodificar as vozes verbais em qualquer questão de prova foram entregues. A pergunta que fica é: qual vai ser o próximo código que precisa ser quebrado nessa jornada de preparação? Ah, e só para registrar, o aprofundamento nesse tópico foi uma sugestão do pessoal do perfil @oconcurseiro_de_fé, uma comunidade bem legal que tem a missão de apoiar quem estuda para concursos. Para essa análise, foram consultados os materiais do CFC, Estratégia, Editora DPN e Legislação 360. O importante é não parar. Foco total. Até a próxima missão.